Quanto mais sensível, ele vai gerar impulso nervoso alterado, seria a tal epilepsia do médium, né? Aquela alteração eletrocefalográfica, que é real, tá? E você teria essa alteração. Então, quanto maior a sensibilidade, maior a alteração, maior a intensidade da sensação, tá? Quanto menor a sensibilidade, menor a interação, mais você confunde. Isso é o médium de efeitos intelectuais. O médium de efeitos físicos tem um corpo diferente. Ele é capaz de alterar a permeabilidade da membrana celular. O ectoplasma não é o ectoplasma biológico, tá? Não é aquele que está no citoplasma, não tem nada a ver. Então, ficou esse nome porque agora acostumou. É que nem água fluidificada, né? Água fluidificada é água líquida. Usa para dizer... Mas por quê? Tradição. Então, ficou com tradição chamar ectoplasma, mas não é aquele que se aprende na biologia. Então, o tal ectoplasma, essa substância, ela é exteriorizada pelo médium de efeitos físicos, através de todos os poros, todos os orifícios naturais. Então, ela não é só pela... E quando você vê aquela materialização, aquilo não é ectoplasma, aquilo já é materialização. Porque o ectoplasma é gasoso. Você não vai ver sair. Sai das orelhas, narinas, boca, mamilos, tá? Uretra, tá? Sai pelos orifícios naturais. Então, você altera a permeabilidade da membrana celular e exterioriza o ectoplasma. Tá? O ectoplasma é o combustível usado pelos espíritos para fazer uma manifestação física. Ok, isso é teoria. Mas analisar o ectoplasma? Não. Até porque ele tem algumas propriedades. Então vamos pensar. Ectoplasma. Vocês já ouviram, sempre tem reunião, luz. Luz é um problema. Então a substância é sensível à luz. Tá? Sempre. Quando se ouve história de fantasma, de assombração, qualquer coisa, a primeira coisa que aparece é aquele cara, aquele, né, frio. Tá? Calafrio, um troço frio, um negócio frio. Então, onde está havendo um fenômeno de efeitos físicos, a queda de temperatura? Já são duas coisas. Então, você tem sensibilidade à luz e queda de temperatura, tá? Que são constantes em fenômenos de efeitos físicos. Terceira coisa, não pode comer carne. Já falaram isso? Ah, não pode comer carne, não pode comer carne. E aí o povo começa a inventar. Não pode comer carne porque carne apodrece no estômago. Quando eu entrei na faculdade, a primeira coisa que eu queria era uma autópsia para fazer a carne podre no estômago. Então tinha um amigo que trabalhava no Instituto Médico Legal. E quando você vai fazer uma autópsia de um cadáver recente, você veste aquela roupa, né? Parece aquela roupa de metalúrgico. Você bota um troço aqui, bota aquele plástico. Por quê? Porque se abrir o estômago e aquilo vazar em você, você vai ter uma queimadura grave. Porque você está falando de ácido clorídrico, que dissolve a carne. Você bota um bife mastigado, ele vira o quê? Líquido no seu estômago. Então, o ácido clorídrico é um ácido poderoso que dissolve o quê? Carne. Deu para entender? Então, carne apodrecer no estômago significa uma dispepsia tão séria que dificilmente você vai para a reunião. Então, carne não apodrece no estômago, porque não dá. Agora, repolho apodrece. Repolho, feijão, já viram os gases que dá? Por que repolho apodrece? Porque a gente não digere celulose, né? Então, apodrece. Agora, carne não. Então, não pode ser carne podre no estômago. Aí vem outra teoria. É que o boi, quando morre, fica estressado, o estresse do boi passa para a carne, você come o bife, o estresse para você, e na hora da reunião você solta na atmosfera. Vocês não acham que é forçar um pouco a barra? Tá? O boi, pelo menos, morreu há um tempão. Já tem um livro chamado A Vida Secreta das Plantas. Né, que o cara percebeu que as plantas sentem. Ele usava dimensionadores de potencial e associava a sons num sintetizador. Então, ele pegava a planta, botava lá. Toda vez que você regava a planta, ela produzia um determinado ruído. Aí ele arrancava os pedaços da planta. Depois de algum tempo, ele aproximava, a planta já dava o ruído. Ou seja, as plantas sentem. E já provaram. Agora, o boi você come morto. E a saladinha que você come viva, fresca. Se for por estresse, talvez seja maior. Então, isso são folclores que a pessoa está inventando. Né? Quem come carne é espírito inferior. Né? E quem não come é superior. Chico Xavier era mineiro e comia tutu com torresmo. Né? Costelinha de porco, por aí vai. Hitler era um vegetariano radical. Então, olha o folclore. Mas, peraí. Eles continuam falando da carne, né? Aí o pessoal começa a inventar, não pode fazer sexo, não pode comer carne, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E já pensou, você vai à reunião 5 dias na semana, acaba o casamento. Também não pode casar.
Tudo isso é o quê? Baseado em que você diz essas coisas? Da onde você tirou isso? Então são coisas... Ah, é tradição. Sim, mas da onde está escrito? Agora vamos lá. Mas eles falam o negócio da carne, sempre. Mas é toda reunião? Não. Reuniões de ectoplasmia, onde você vai ter uma cura paranormal, onde você tem uma intervenção qualquer direta. Não é toda reunião. Reunião mediúnica, eles pedem isso? Não. Na reunião mediúnica o efeito é intelectual. Mas numa reunião de cura, reunião de tratamento espírita, coisa assim, aí eles falam. O que isso tem a ver? Não sei. Mas o professor Dr. Carlos de Brito Embaçaí, que é um engenheiro e um físico, cuja esposa era média de efeitos físicos, ele construiu um laboratório de pesquisa na casa dele, e ele tinha uma curiosidade a respeito do que seria o tal do ectoplasma e o que ele usa. Então ele fez uma experiência interessante. Primeiro, ele analisou as características da ectoplasmia. Então, olha só. Problemas com a luz, temperatura, isso. E, como físico, qualquer trabalho que você realize gasta o quê? Energia. Então, tem que ter uma fonte de energia para você deslocar um objeto qualquer, né? Então, quando a gente desloca esse objeto, da onde a gente está tirando energia para fazer isso? A energia que a gente usa para fazer todos os trabalhos vem do Sol, né? Você sabia que toda energia que a gente tem vem do Sol? A plantinha faz fotossíntese, e aí o ruminante, a vaquinha, vai, come a plantinha e transfere aquela glicose, e aí você come a vaquinha e como é que você faz? Você digere, entra na célula, mitocôndria, pega aquilo, quebra e libera a energia. E como é que você guarda essa energia? Tem uma molécula chamada ADP, difosfato de adenosina. Aí você pega ali. Aí você pega um fosfato inorgânico e, pô, prende aquela energia ali. E faz o ATP, trifosfato de adenosina. E a energia está lá. Aí você guarda. Toda vez que você vai realizar um trabalho, o que você faz? Você quebra, libera energia e faz o serviço. E come, repõe, e não é assim? Então, a energia no corpo humano, para tudo, está presa nesta molécula. Então, qual é a substância que leva energia pelo corpo humano? ADP. ATP. Tá bom? Fosfato inorgânico é a molécula essencial para você carregar energia. Não é isso? O fosfato é um elemento que tem algumas propriedades particulares, não é? Quando você pega fosfato inorgânico puro e expõe à luz, ele faz o quê? Evola. Porque o fóton, ele é instável e ele libera, lembra? Fogo, fato, aquelas coisas assim que aparecem. Ele faz o quê? Reage na presença da luz e fica instável. E solta moléculas, que é como se ele evaporasse. Então ele sublima, que é o nome, na presença da luz. Não é só isso. Quando ele sublima, ele rouba calor do ambiente. Cai a temperatura. Já temos duas características comuns. Olha só. O fosfato inorgânico é sensível à luz. O fosfato inorgânico diminui a temperatura do ambiente. E, junta aí, é a molécula que carrega energia no corpo. Existe, então, teoricamente, uma explicação bem plausível para isso. Agora vamos lá. E a carne entra onde? Ele fez uma mesa comprida, traça com milímetros, assim, com a escala milimétrica, e ele pegava cones de papel e os espíritos deslocavam o cone pela mesa, tá? Então, a médium, que era a esposa dele, liberava a substância e o cone deslocava pela mesa. E ele media a distância que os espíritos eram capazes de deslocar aquele cone de papel. Ele queria um negócio leve para ter um deslocamento alto. Quando ele viu falar no negócio da carne, ele fez uma experiência muito interessante. Bom, carne é o quê? Proteína, aminoácido. Então, não dá para você controlar um bife. Então, o que ele fez? Ele pegou o quê? Aminoácido puro, em quantidades, miligramas. E ele começou a administrar o médium. Tantos miligramas. Aí pegou uma quantidade de tempo antes da reunião, ele foi administrando. Foi indo. Aí, quando chegou num nível de aminoácidos, o deslocamento começou a diminuir. Foi diminuindo. Quando chegou a um nível de exposição aos aminoácidos, os espíritos não foram mais capazes de deslocar nada. Aí ele mexeu no tempo, na distância. Então ele verificou que quando você administra
albumina, quer dizer, os aminoácidos, e você aumenta a oferta dele sanguínea, cai o desempenho mediúnico. O que isso tem a ver? Então, vamos lá. Se o ectoplasma está na célula, e se ele é o ATP, se é o fosfato inorgânico, porque responderia por aquilo, o que acontece quando você aumenta a oferta de aminoácidos? Quem já fez papinha de nenê? Você pega um músculo, compra limpinho, sem gordura, bota com água na panela de pressão e fica fervendo. Tá? O que acontece quando esfria? Não é gordura, não. Você limpou tudinho. É o quê? Aquela gelatina. O que é aquilo? Proteína. Aí você faz uma papinha de nenê forte. Então, o que acontece? Quando você oferece os aminoácidos, eles estão na corrente sanguínea, você começa, então, o quê? Aminoácido é essencial. Você começa a captar e botar onde? Dentro da célula. O que acontece quando o aminoácido entra na célula? Ele começa a quê? Gelificar o citoplasma logo próximo à membrana celular. No que ele gelifica, ele cria uma barreira à saída do fosfato inorgânico energético, se o espírito vai usar. Então, se ele impede a saída, o que é que você não tem? Sessão mediúnica. Ok. Vamos juntar essa experiência com as características do ectoplasma, tá? Bom, a barreira que impede a saída, uma substância que carregue energia em quantidade, que seja sensível à luz, que desbata a temperatura. Qual a probabilidade de ser o fosfato inorgânico a base do ectoplasma? Bem maior do que um monte de outras coisas que a pessoa diz, né? De ser proteína humana, que ser isso, aquilo. Proteína é uma molécula grande, densa, pesada, que ia aparecer. Então, a possibilidade de que seja o fosfato inorgânico a base do ectoplasma e mais alguma outra coisa é bastante significativa. Então, a hipótese de que essa seja a explicação para a coisa... Por que eu estou falando de hipótese? Porque a gente não tem certeza. Então, para ter certeza, eu tenho que pegar uma amostra e analisar ali. Agora, indiretamente, é uma hipótese perfeitamente plausível? Aliás, mais plausível do que todas as que eu já ouvi até hoje. Não é um trabalho meu, é Carlos de Brito Embaçaí, tá? Que fez o trabalho, e pela primeira vez alguém me respondeu a questão da carne, a questão da luz, a questão daquele troço todo, tá? Perfeitamente plausível. O que explica também alguns médiums que fazem materializações luminosas que perdem 2 quilos numa sessão. Deu para entender? Então, quanto maior o gasto energético, maior a perda de massa que você vai ter. Então, junta tudo isso. Não posso afirmar que é, mas quase. Ok? Então, a gente tem sempre raciocinar as coisas para ter ideia, para não deixar pensamentos folclóricos. O espiritismo não é folclore, gente. Lembram? Fé verdadeira é aquela capaz de enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E tem mais uma coisa, no dia em que a ciência provar, qual é a colocação? Então, o Livro dos Espíritos não é um livro sagrado dos espíritas. É o quê? Um roteiro que a gente tem que questionar. Tá? E questionar a base. Normalmente, o pessoal faz raciocínio assim. Do mundo espiritual, aí você generaliza para cá. Peraí, do mundo espiritual? O mundo espiritual é como você explicar o que é a cor verde para um cego de nascença. Como é que você faz? Como é que você explica a cor verde para um cego de nascença? Ah, uma cor quente. É fria, o quê? Não dá. Você vai pegar a alegoria que você quiser, mas vai explicar? Então, você explicar o mundo espiritual para quem está aqui é a mesma coisa. Então, você pegar um pensamento do mundo espiritual e materializar é muito complicado. Agora, pegar um daqui e generalizar para lá é mais fácil. Porque o daqui você pode medir, você pode pesar, você pode analisar. Pode estar errado? Pode. Mas a chance de errar é o quê? Menor do que se pegar um troço lá e explicar aqui. Compreende? Você pega um negócio abstrato. A cor no mundo espiritual, o magnetismo no mundo espiritual, aqui não vai se comportar da mesma maneira. Tá? É uma outra dimensão.